Olá! Se você está nesse vídeo, é porque Deus tem uma palavra para você. Assim como Ele teve uma palavra para mim, eu tenho pensado muito sobre as minhas emoções, tenho visualizado elas como as ondas do mar. Por que eu tenho visualizado assim? Você não pode impedir que as ondas do mar venham e voltem. Você também não pode medir a força com que elas vêm e nem mesmo os seus impactos. Mas você pode reagir a essas ondas do mar. Você pode escolher a sua reação. Assim como as nossas emoções, as ondas do mar não podem ser encaradas de costas. Nós não podemos virar as costas para as nossas emoções e muito menos para as ondas que vêm do mar. E a vantagem é que o Criador das ondas do mar, Criador dos céus e da terra, também criou as nossas emoções, que às vezes vêm de mansinho, e em outras ocasiões nos invadem como uma enxurrada. Ele as criou e Ele sabe como acalmar as tempestades das nossas vidas, inclusive aquelas tempestades em copo d'água. Então, quando eu percebi isso, que o nosso Criador acalma as tempestades das nossas emoções, acalma as ondas emocionais que chegam em nossa vida, eu simplesmente comecei a entregar a Ele. Eu fazia isso por pequenas orações, sabe? No meu dia a dia, orações rápidas. Quando acontecia alguma coisa, eu simplesmente falava: Senhor, está acontecendo essa situação, e essa situação acelerou meu coração, me deixou emocionada, me deixou ansiosa. Quando alguém me fazia raiva, isso acontece, gente, nós somos seres humanos. Se alguém fazia algo que eu sentia raiva, eu rapidamente orava, não ia para meu quarto, não ia para nenhum lugar isolado, eu orava muitas vezes em silêncio, dizendo: Senhor, tá vendo o que aconteceu? Essa pessoa simplesmente provocou raiva em meu coração, eu tô muito nervosa, estou me sentindo com muita raiva nesse momento. E aí eu comecei a perceber que o Espírito Santo, nosso Consolador, de fato nos consola, principalmente quando a gente faz essas orações, entrega a Ele as coisas que nós estamos sentindo. E também comecei a perceber de onde vinham as minhas emoções. É como se a cada oração que eu fazia, o Criador se manifestava instantes ou dias depois, me mostrando o meu próprio manual de instruções. Então ele me mostrava o meu próprio manual de instruções e me dizia que mais ou menos cada emoção que eu tinha vinha um pouco da minha falta de mordomia com a vida que ele me deu. E quando eu digo vida, eu não tô falando dos meus bens, tá? Eu tô falando da minha vida, do meu emocional, do meu corpo, das minhas atitudes, das minhas ações. E eu comecei a perceber que o meu coração estava cheio de ingratidão, porque eu abri a boca para reclamar, eu abri a boca para criticar. Isso tudo trazia um mal-estar, uma emoção ruim. Claro que existem emoções boas também. Agora eu tô falando das negativas porque, de fato, quando a gente fala de emoções, a gente não tá só falando da alegria. A gente fala daquilo que nos incomoda, porque existem as emoções negativas e elas são pesadas. Essas emoções negativas, elas vinham muito por causa de algumas atitudes que eu tomava. Eu já não estava exercitando meu corpo, não estava exercitando a minha mente, meu coração estava ingrato, eu estava reclamona, eu estava crítica demais, eu estava presa ao passado. Muitas vezes eu estava dentro de uma gaiola que Deus já tinha aberto para eu sair, mas eu estava lá memorizando aquilo, voltando para aquilo em conversas. Outras coisas também eu fazia, como construir muros onde eu deveria construir pontes. Isso tudo afetava completamente o meu emocional. Deus foi me mostrando a razão pela qual eu estava tendo essas ondas emocionais na minha vida. A partir do momento que eu comecei a orar sobre isso, Ele começou a falar sobre isso comigo também. Eu comparei as nossas emoções com as ondas do mar porque elas acontecem de forma rápida e duram poucos minutos ou segundos, mas existe algo que dura muito mais, que a gente precisa falar aqui também, não só das emoções, mas também dos nossos sentimentos, que são as interpretações da nossa mente com relação às nossas emoções. E os sentimentos, eles são simplesmente a história, as histórias, vamos falar no plural, né? Que a nossa mente cria após a passagem daquela onda, daquela emoção. Os sentimentos são aqueles que ficam depois que as emoções vão embora. E por que eu tô falando dos nossos sentimentos? Porque
porque eu acabei de falar sobre ondas do mar, mas agora eu quero falar de uma árvore, que são os nossos sentimentos. Toda árvore tem raiz. A raiz dos nossos sentimentos, as interpretações das nossas emoções, é aquilo que o Senhor vai tratar a partir do momento que você começar a contar para Ele essas ondas, essas emoções que acontecem diariamente com você. Às vezes, você pode passar um dia inteiro sem sentir emoção. Eu duvido muito, mas experimenta um dia ou um momento que uma emoção muito forte ou uma emoção leve começar a aparecer no seu coração, na sua mente. Fala para ele que ele vai te mostrar a raiz daquilo que fica depois daquela emoção que vai embora. É isso que o Senhor tratou em mim. Primeiro, na minha mente, que é aquilo que eu faço comigo mesmo, no meu interior, e depois no meu caráter, porque essas interpretações também se manifestam no nosso caráter, que é como a gente trata as pessoas ao nosso redor. Então, eu quero te convidar a começar a orar sobre as suas emoções, começar a falar com Deus a respeito de tudo que acontece na sua mente e no seu coração no decorrer dos seus dias, seja no seu trabalho, na faculdade, na escola, na sua família, na sua casa, sozinho ou acompanhado. Comece a contar para Deus as suas emoções, as ondas que vêm, que vão, e também Ele vai te mostrar quais são as interpretações que ficam dessas emoções que chegam, e depois Ele vai tratar a raiz desse sentimento que fica. Olha, todo mundo tem um porquê dentro de si, e nada como o nosso Criador para responder todas as nossas perguntas internas. Faça esse teste, comece a orar sobre as suas emoções e veja o Senhor tratar cada uma delas e principalmente a raiz, para que você saiba reagir da maneira certa.